Olá, está começando mais um Ponto 3, o nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento. A cada 4 anos, os olhos de todo mundo se voltam para grandes competições esportivas, as Olimpíadas e, alternadamente, a Copa do Mundo. Este ano, adiada devido à pandemia, nós acompanhamos a 32ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Tóquio. Daqui do Brasil, nós vibramos com a fadinha Raíssa Leal no skate, com Rebeca Andrade na ginástica artística e com os nossos valorosos atletas das outras modalidades em competição. E para a gente conversar sobre o esporte, sobre qualidade de vida, também sobre políticas públicas, eu recebo de forma remota a Fabiola Molina, ela que é secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Fabiola Molina é atleta da natação que representou o Brasil em 3 edições de Jogos Olímpicos, medalhista em Jogos Pan-Americanos, além de 12 participações em mundiais de natação, com presença em 8 finais. Que currículo, hein? Fabiola, bem-vinda ao nosso Ponto 3, muito obrigado por sua participação. Obrigada, Marcos Túlio. É um prazer, né? Uma honra, alegria estar aqui nesse momento pós-olímpico, conversando com vocês, falando um pouquinho de esporte, de algo transformador que a gente acredita tanto, junto com a Andressa. Então, vai ser um grande aprendizado para mim também. Obrigado. E a Andressa Caroline Portes da Cunha, ela é coordenadora da Pastoral do Esporte no Santuário do Perpétuo Socorro, lá em Curitiba, também é atleta. Fabiola é da natação, Andressa é atleta de futevôlei, também professora. Bem-vinda, Andressa, ao nosso programa. Obrigado por sua participação. Muito obrigada. É uma honra poder estar aqui, falar um pouquinho sobre esporte, né? Com a presença da Fabiola, força feminina no esporte também, né? Esse momento pós-olímpico que nós vemos as mulheres se destacando. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter nesse diálogo 2 mulheres que expressam, representam tão bem o nosso esporte. E para a gente começar, eu quero ouvir a participação das 2, já que nós tivemos aí as Olimpíadas, como eu disse na introdução. O que nós podemos fazer para dar visibilidade da prática esportiva para além desses períodos de grandes competições, né, como as Olimpíadas e também como a Copa do Mundo? Fabiola. Acho que os grandes eventos, eles naturalmente chamam, né, para essa visibilidade. A Copa as Olimpíadas que a gente acabou de presenciar, ele é um dos eventos mais assistidos do mundo, né, o mundo inteiro está envolvido, a Copa do Mundo da mesma forma. Então, eu acredito que quanto mais eventos tivermos, né, a gente consegue estar trazendo essa visibilidade. A gente tem os Jogos Pan-Americanos, por exemplo, que também acontece sempre um ano, né, pré-olímpico. Na verdade, não aconteceu em 2020, ele acontece em 2019, aconteceu em 2019 em Lima, ele vai acontecer novamente, né, Jogos Olímpicos de Paris. E quanto mais a gente conseguir estar divulgando, né, esses grandes eventos, melhor. Esse ano, por exemplo, o governo federal está voltando com Jogos Escolares Brasileiros, que é um grande evento. Ele não é um nível internacional, não é um nível olímpico, mas é um evento de grande importância na revelação, né, desses jovens talentos. A gente está trazendo ele para o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, para essas instalações que vão acontecer no Rio de Janeiro, e é um momento, né, que a gente precisa, por exemplo, divulgar muito isso. Quem são esses atletas escolares hoje que estudam, né, que aliam, que fazem esse caminhar do esporte escolar e estão se destacando? Isso, às vezes, por exemplo, para a mídia não é tão interessante, mas a gente precisa fazer movimentos para que eles sejam divulgados, né? Que você conte uma história de uma pessoa. Acho que a gente tem que entender que o esporte é feito de histórias maravilhosas, né? Nas Olimpíadas a gente presencia isso muito. E a gente pode usar esses eventos que a gente tem no Brasil, que de repente não precisa ser as Olimpíadas, mas, por exemplo, os Jogos Escolares Brasileiros, que não acontecia há 17 anos,
para estar fazendo essa divulgação, está contando a história desses esportes e até está trazendo, né? Nossa, antes de eu fazer esporte eu era assim, né? Hoje eu estou na escola fazendo esporte e isso vem transformando a minha vida. E isso incentiva muitas crianças. Eu comecei no esporte por causa da bronquite, mas também um sonho olímpico começou porque eu assisti o Ricardo Prado ganhando medalha nas Olimpíadas. Então, eu acho que tem um impacto muito forte. Você está vendo, né? Eu tenho 2 meninas pequenas, eu faço questão que elas assistam as Olimpíadas. Às vezes elas falam, a gente quer ver desenho. Eu falo, não, Olimpíadas, só acontece de 4 em 4 anos. E elas falam, nossa, que legal, mamãe. Elas nunca tinham assistido Olimpíadas na televisão, porque antes elas eram muito pequenininhas, né? Uma tem 4, outra tem 6 anos. Então, eu acredito muito nesse formato realmente dessa junção e da imprensa valorizar, né? Outros eventos que não sejam apenas os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Essa inspiração que você traz, Fabíola, ela é muito interessante porque nós vimos agora também a relação da Rebeca Andrade com a Daiane dos Santos, né? Das duas ali, a nossa ginasta premiada aí que chamou a atenção do mundo todo. Então é muito importante esses pontos que você traz. Andressa, eu queria também ouvir a sua participação sobre o que fazer para dar visibilidade para as práticas esportivas. Perfeito, acho que o que eu vinha pensando é muito na linha do que a Fabíola falou, né? Eu enxergo 2 vertentes. Primeiro de tudo, o esporte na escola. Então, assim, é uma forma de chegar nas crianças, né? Chegar na nova geração, os diferentes esportes. Então, sair do comum. Acho que a gente não pode ficar só no momento olímpico para descobrir esportes que muitas vezes passam batido, né? Então, até estava comentando aqui em casa também, como eu sou da área da educação física, tenho essa formação, tive a oportunidade de aprender um pouquinho de forma mais aprofundada. Mas assim, minha irmã me perguntou a diferença de luta olímpica e luta livre. Não tem, é a mesma coisa. Então, por que não trazer esse tipo de informação na escola já, né? Para desde cedo as crianças estarem entendendo um pouquinho mais dessa diversidade de esportes, né? Não é só o futebol. E com certeza o papel da mídia, que ainda acho que é a forma mais possível de chegar na maioria da população, né, o conhecimento sobre os esportes. E daí eu queria apontar a importância das redes sociais, que hoje em dia é uma tendência muito forte, né? Então, assim, usar tudo que é possível. A gente mesmo está aqui, graças às redes sociais, à conectividade. Então, acho que aproveitar esse caminho também para fazer essa divulgação cada vez mais dos esportes e não só nos momentos olímpicos, né? Ao longo de todos os anos. Olha aí, 2 pontos também que a Andressa traz para nos ajudar na nossa reflexão. E ela aponta aqui o esporte na escola. A Fabíola também trouxe a retomada dos Jogos Escolares Brasileiros depois de 17 anos. E você tocou numa questão do futebol. O Brasil foi reconhecido, e é ainda, né, como o país do futebol, mas isso durante muito tempo se vigorou, fazendo com que o futebol ele ganhasse mais evidência diante dos outros esportes. Há alguns anos, eu tenho percebido também uma guinada para a valorização das outras modalidades, né, de outras práticas esportivas. Nós podemos dizer, então, que o Brasil hoje não é só o país do futebol, mas ele é o país do esporte, é o Brasil do esporte, Fabíola? Eu gosto de acreditar que sim, né? Eu torço para isso, mas acho que o esporte ele é muito abrangente e muitas pessoas, às vezes, não têm a oportunidade de descobrir o quão é agradável, de repente, fazer alguns esportes. Por exemplo, o badminton, muito pouco falado, né? Hoje a gente tem a história do Igor Coelho, que é um atleta que o pai construiu um ginásio dentro da favela da Chacrinha e hoje ele é um atleta olímpico e é muito gostoso jogar badminton, né? Você pega uma raquete e as crianças, às vezes, que têm essa oportunidade, poxa, que bacana. Às vezes, inclusive, tem outros talentos que não apenas o de chutar a bola. E também porque, né, aqui no Brasil, infelizmente, o futebol ainda é meio visto e muito mais valorizado como um esporte mais masculino. Hoje essas barreiras estão sendo quebradas, né, as meninas estão jogando muito mais, mas ainda existe, penso no meu ponto de vista, ainda existem alguns preconceitos.
Então, a gente conseguir entender que o Brasil não é apenas o país do futebol, mas o país, né, de todos os esportes, isso eu gosto muito dessa linha. A gente sabe que culturalmente as coisas não mudam de repente, né? A gente vem conseguindo resultados expressivos em outros esportes, como por exemplo o vôlei, né? Há quantos anos a gente vem trazendo medalhas olímpicas? A gente tem, né, outros esportes tradicionais, judô, atletismo. Mas a gente tem os clubes que são muito fortes, né, de futebol. Então, você pega, né, eu não tenho filhos meninos por enquanto, estou com um na barriga, mas né, não nasceu. Você vê, né, a tradição que você tem, que se passa de família, principalmente dos homens, né, as mulheres também, né, eu tenho muitas amigas torcedoras de times, né, que passam isso para as filhas, mas de você trazer isso de geração em geração, é interessante, é uma coisa super positiva, mas que acontece no futebol e ainda não acontece nos outros esportes. Mas tudo bem, eu acho que tem lugar para todos, eu acho que isso que é importante, não ser apenas o futebol, acho que não é excluir o futebol. O Brasil pode ser o país do futebol e de todos os esportes. Ótimo, inclusive as Olimpíadas nos despertaram, né? Para o skate, para a ginástica artística, né? E outros também, claro que a gente não pode ignorar toda essa história esportiva que a gente tem, de atletas, quantas medalhas nós já conquistamos, mundiais das mais diversas modalidades. Então, é um reconhecimento importante para todos os nossos atletas. Agora, a Andressa está aqui nessa nossa conversa por uma razão. Ela faz parte da coordenação da Pastoral do Esporte. Nós falamos aqui até agora do esporte enquanto movimento social, enquanto também política pública, algo que mexe com todo mundo. Mas acredito que muitas pessoas nunca pararam para unir esporte e evangelização, pensar uma pastoral voltada para isso, né, Andressa? Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós sobre esse trabalho da Pastoral do Esporte e como unir esporte e evangelização. Pois é, então, sou privilegiada, né, em fazer parte da coordenação da Pastoral do Esporte aqui em Curitiba. Então, a gente criou, na verdade, não participei da criação da Pastoral, né, ela surgiu em julho de 2019, então esse ano nós fizemos 2 anos de Pastoral. É uma ação nova aqui na cidade, né. O que foi o nosso objetivo com a Pastoral do Esporte? Zelar pela espiritualidade dos atletas, tanto profissional quanto atleta amador, e também a espiritualidade do espectador. Então, dessa forma, a gente consegue garantir que todo mundo vai ser contemplado pela Pastoral do Esporte. Então, muita gente pergunta, né? Eu queria entrar para a Pastoral, mas eu não sou atleta. Não tem problema, porque a Pastoral é para todos. É para quem assiste, é para quem torce, é para quem gosta de esporte, para quem acompanha. Acho que é difícil alguém que não goste de esporte, né? Então, acaba atingindo todo mundo. E daí, nesse sentido, a gente promoveu algumas ações, né? No Santuário do Perpétuo Socorro, a gente ofertou algumas aulas de ginástica, de pilates, de lutas também, né? Um trabalho bem legal, que era o projeto Mulheres no Tatame, que era a defesa pessoal voltada para as mulheres, especificamente. Infelizmente, daí, com essa ação da pandemia, a gente paralisou as atividades presenciais, né? Ainda não retornamos. Mas, nesse período, nós mantivemos os nossos encontros de forma remota, online, né? Então, nos reunimos uma vez por mês, e aí a gente tem uma temática, troca uma ideia, sempre buscando conciliar as nossas histórias esportivas, né? As histórias de atletas ou de espectadores, com a espiritualidade. Então, é um trabalho bem legal que a gente tem ali no santuário. É muito bacana ver a participação dos jovens, né? Então, querendo ou não, acaba mexendo com jovens que geralmente são atletas, estão no esporte e tal. Então, realmente uma pastoral muito gostosa, muito bom fazer parte dessa pastoral. Olha, eu aprendi algo interessante, que é para cuidar, zelar pela espiritualidade do atleta e do espectador. Muito bonito perceber esses 2 pilares na ação pastoral e perceber que há espaço para todo mundo. A igreja é um lugar, uma casa de portas abertas. E, claro, tantas pessoas que já praticam os esportes na sua vida social e que podem levar também isso para a sua vivência religiosa, né? Então, parabéns, é um trabalho louvável para a gente conhecer aqui da Pastoral do Esporte.
A Fabíola Molina é secretária nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, né, da Secretaria de Esporte do Ministério da Cidadania. A gente sempre fala, nos mais variados assuntos, a gente fala de políticas públicas. Eu gostaria que você apresentasse para nós, Fabíola, um pouco das políticas públicas que estão sendo empreendidas atualmente para o incentivo ao esporte aqui no nosso país. Com certeza. Bom, né, como você falou, a minha pasta é responsável pelo o esporte educacional, de lazer e de inclusão social. A gente tem outras 5 pastas dentro da Secretaria Especial do Esporte, como alto rendimento, como controle de dopagem, como paradesporto, mas a minha pasta em específico dá a oportunidade para crianças, né, na fase escolar tenham acesso ao esporte, e também para que as pessoas de todas as idades possam ter esse acesso às atividades físicas, ou esporte ou atividade física. Então, um dos programas que eu queria citar que é um contraturno escolar, né, que é oferecido nas escolas ou em universidades, que antigamente se chamava, né, ou até no momento se chama Segundo Tempo, a gente está reestruturando ali um pouquinho, mas é um programa onde você oferece ao professor material esportivo, equipamentos para que o esporte seja praticado naquela cidade, naquela escola. Esse é um dos programas que a gente tem maior abrangência, né, que você realmente dá a oportunidade para as crianças em nível escolar estarem tendo esse primeiro acesso, às vezes, às práticas esportivas. E uma vertente desse projeto, desse programa, é o Forças no Esporte, que acontece nas instalações militares, tanto da Marinha, quanto do Exército, quanto da Aeronáutica. E no Rio de Janeiro, por exemplo, né, esse programa, Forças no Esporte, eles resumem para Profesp, ele é mais conhecido como Profesp. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde ele acontece, ele tem uma parceria com a Pastoral do Menor, lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, as crianças que participam desse programa, elas são convidadas, ou elas têm esse conhecimento que o programa existe através da Pastoral do Menor. Então, também é uma outra forma, né, que a igreja está nesse sentido, contribuindo para que o esporte e a espiritualidade andem juntos, você dando essa oportunidade para as crianças. Além desses 2 programas mais voltados para a área do esporte escolar, a gente tem o esporte a nível universitário, e nós temos também alguns programas que eles são específicos de algumas modalidades. Por exemplo, ano passado a gente apoiou um projeto chamado Skate na Escola. Né, a gente fez esse projeto acontecer em 19 cidades do Brasil. Assim como esse, a gente tem de saltos ornamentais, de alguns outros esportes, que, né, como eu falei, na minha secretaria é no nível escolar ou no nível inicial, né, não é no nível de alto rendimento ainda. Mas falando na secretaria especial como um todo, que a gente acabou de vivenciar as Olimpíadas, né, estamos em alto rendimento, o secretário do alto rendimento é o Bruno Souza, que foi atleta de handebol, e um dos grandes programas dessa secretaria é o programa Bolsa Atleta, que é um grande programa de financiamento de atletas em todos os níveis, tanto no nível estudantil, quanto no nível nacional, internacional, olímpico, e o Bolsa Pódio, que são os atletas que têm chance de ganhar uma medalha nas Olimpíadas, que foi o caso agora em Tóquio. Então, esse programa também ajuda muito os atletas, e eu gostaria de citar mais um programa, que é o programa de alto rendimento das Forças Armadas, que inclusive eu fiz parte de 2010 a 2018 desse programa, onde você se torna um militar, né, você vira um militar temporário, e você representa o Brasil nas competições militares e também nas competições oficiais, e você recebe uma ajuda também financeira através desse programa, e não só financeiramente, mas também em termos de estrutura. Você treinar numa piscina de 50 metros, ou, né, no meu caso, você poder ter uma boa pista de atletismo para você treinar, isso também é oferecido através desse programa. Olha aí, a Fabíola Molina apresentando para a gente projetos, né? Com tempo. Não, tá tranquilo. É bom a gente conhecer, aproveitar aqui a oportunidade para, além desses projetos que ela citou, que estão em desenvolvimento no nosso país, também tantos outros projetos alternativos, né, que as organizações sociais, associações comunitárias, que a sociedade civil organizada também propõe e busca, né, para deixar
esse legado do esporte e fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida, possam também entrar nesse circuito competitivo, como a Fabíola colocou. Agora, eu acredito que nós devemos ter alguns desafios também para uma permanência das pessoas no esporte, né? E aqui eu quero focar nas crianças e nos adolescentes e jovens, né? A fase que a gente percebe aí um incentivo maior. Quais são, Andressa, você que lida aí também como professora no projeto, os principais desafios ou fatores para as crianças permanecerem, os adolescentes e jovens, nas práticas esportivas? Bom, há um tempo atrás, agora eu acabei de falar que as mídias poderiam ajudar na disseminação do esporte e, ao mesmo tempo, vejo como uma grande vilã hoje em dia, né? Então, o uso exagerado de celular, de computador, acaba roubando um pouco as crianças das práticas esportivas, né? Na época que eu trabalhei na escola, eu vi isso muito de perto. As crianças, elas têm muitas dificuldades com a educação física escolar, por exemplo, né? Não conseguem correr, tem muito medo de praticar atividade física, né? Então, hoje em dia, isso acaba sendo um fator que preocupa, né? Realmente, o que vai ser dessa geração, que é tão celular e pouca atividade física? Uhum. Indo um pouquinho além, muitas vezes, já, né, passando pro jovem que está treinando determinada modalidade esportiva, aí vem toda essa questão que também as Olimpíadas trazem muito à tona. Falta de incentivo, falta de apoio, né? Muitas dificuldades que, eu digo até os próprios jovens atletas, né? Que a gente vê muitos jovens que começam cedo nas carreiras, mas muitas vezes não conseguem se manter por falta de estrutura, né? Falta de local de treinamento. Então, é muito legal também ver esse outro lado que a Fabíola vem trazendo, vem nos falando das oportunidades que vem surgindo para os jovens, porque realmente a gente sabe que não é fácil, né? Ser atleta. E ainda mais no nosso país não é fácil ser atleta, mas existem essas oportunidades que amparam o atleta que está buscando sua carreira. Então, vemos a luz no fim do túnel. Uhum. E que a gente sempre possa ver, né, essa luz no fim do túnel e essa luz agora no nosso presente, para que o esporte ele possa ser valorizado, reconhecido e para que nós possamos nos encantar pela prática esportiva, né? Eu mesmo, quando era criança, na escola, dificilmente eu me encantava por educação física, porque era só futebol e eu não era muito adepto do futebol. Então, acho que dentre os pontos que nós trouxemos aqui, que a Fabíola trouxe, a Andressa, né, apresentar essa diversidade de esporte, tem lugar para todo mundo, tem esporte para todo mundo fazer, né, e até mesmo ressaltar aqui, né, os Jogos Paralímpicos, então também as pessoas com deficiência podem participar e dar um show, e eu quando vejo alguma modalidade paralímpica, eu fico pensando, ele está fazendo e eu estou aqui parado, né? Então é também uma oportunidade para que nós possamos nos movimentar e trazer o esporte para o nosso dia a dia. Nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, e eu gostaria de ter uma última participação, tanto da Fabíola quanto da Andressa, sobre os benefícios, né? A gente falou aqui de políticas públicas, falou de espiritualidade, mas também os benefícios. E vocês, como atletas, certamente têm a partilhar sobre os benefícios do esporte para a vida pessoal e também para a vida social. Fabíola. Eu recentemente tenho tido uma vida bem corrida e às vezes eu não faço exercício. E hoje, por sinal, eu consegui fazer. Que ótimo. E aí a palavra que veio na minha cabeça foi autoestima. Como faz bem para a nossa autoestima fazer o esporte? Né? Na verdade, não foi nem esporte, foi só uma atividade física que eu fiz na sala da minha casa, porque era o horário que tinha sobrado. Mas como isso libera, né, um monte de sensações positivas e ajuda a gente a combater, né, tantas doenças, não apenas as físicas, mas eu acho que hoje em dia, principalmente aquelas emocionais ou mentais, né? Hoje a gente sabe que a doença do século é a depressão,
Então, o esporte, ou a atividade física, ela vai diretamente atuar, né, nesse sentido, porque o teu corpo foi feito para se movimentar, né? Ele foi criado, Deus criou a gente para estar em movimento, somos pessoas vivas. Então, quando a gente vai contra a nossa criação, é difícil de você estar em harmonia. Então, a gente precisa estar em movimento. E então os benefícios eles são enormes, eu acho que em todos os aspectos, os físicos a gente não precisa nem falar, mas eu acho que os mais importantes né, essa parte emocional, essa parte de você ter esse equilíbrio na sua vida, e para as crianças principalmente a questão dos valores. Eu acho que quando você está no esporte, você aprende de uma forma muito natural algumas coisas que são fundamentais para a sua vida, né? Como você aprender a superar as adversidades, as dificuldades, saber que tudo bem se você perde, não tem problema você se dar mal em algum momento da sua vida, que aquilo lá faz parte. Você aceitar esses desafios, né, com mais naturalidade, você querer superá-los sempre. Você aprender a superar as dificuldades é uma coisa muito positiva, né? Que vai sempre estar te mandando para frente, né? Aquele movimento para frente. Né? Sem falar na coragem, na autoestima e na sociabilidade, né? Onde você conhece várias pessoas, amigos, e você tem essa rede muito bacana de pessoas ao seu redor que também tem essa mesma mentalidade. E, então, eu diria que esse aprendizado que o esporte traz em termos de valores, né, do que é o certo, do que é o errado, na parte ética, na parte do esforço, que você precisa se esforçar para conquistar alguma coisa. Né? As coisas não caem do céu. Eu falo assim, eu não fui campeã porque eu sou alta, ou o pessoal falava, você ganhava porque você era magra e alta. Então, negativo. Vai acompanhar meu treino às 5 horas da manhã, porque é muito esforço envolvido. Então, a gente tem que entender que para conquistar as coisas, a gente tem que se esforçar. E é só assim que a gente vai conseguir. E não ficar, né, julgando os outros ou colocando responsabilidades nos outros, o que você está fazendo hoje para melhorar, né? A gente tem esse olhar. Então, seria isso, né? Acho que os benefícios são muitos. Só queria dar uma pequena contribuição na resposta da Andressa, que a gente estava falando sobre o que pode ser mais atrativo, né, para as crianças não desistirem tanto do esporte. Eu acho que o papel do professor ele é fundamental. A gente ter pessoas ali envolvidas que consigam realmente estar trazendo aquela criança para aquele ambiente gostoso, que a criança queira voltar. Eu acho que o professor, não só no esporte, mas de uma maneira geral, tem esse papel. E aí, né, quanto melhor capacitados eles estiverem, melhor vai ser esse relacionamento. Né? E o professor ali, então, eu acredito que às vezes não é culpa só da criança, né, ou só da escola, ou só dos pais. Esse profissional, e a gente sabe que tem milhares de profissionais muito bem, né, capacitados nessa área, mas como é importante a gente ter um bom professor. Eu falo que eu sou quem eu sou muito por causa dos professores que eu tive. Então, eu sou muito grata e eu torço para que a gente cada vez mais tenha profissionais não só melhores capacitados, mas também como mais valorizados. Excelente, então excelente. Obrigado, Fabíola. Andressa, e para você, os benefícios para a vida pessoal, social, também pastoral? Perfeito, acho que nada do que eu falaria foge do que a Fabíola trouxe, né? E aproveitando ainda esse ganchinho que ela deixou, sobre a importância do professor realmente trazer, né, mostrar o esporte para a criança, eu sempre falo muito isso, que eu acho que nós temos que encontrar aquilo que a gente ame fazer como esporte, como atividade física. Então, não pode ser uma obrigação. Eu sei que é questão de saúde muitas vezes, né? Mas eu recebo alunos que dizem, o médico mandou eu fazer uma atividade, então eu vim. Mas encontre aquilo que você goste de fazer e aí vai fluir, vai ser só alegria, você vai ter prazer em praticar aquela atividade, vai te trazer bem-estar no momento que você pratica, né? Se for uma atividade que desafia, vai te motivar mais ainda, você quer evoluir, você quer alcançar um objetivo, quer ganhar, não sei, quer, sabe, chegar num ponto futuro, isso é muito gostoso. E, claro, a longo prazo, né? Traz inúmeros benefícios para a nossa saúde física, saúde mental. Então, é isso que eu digo. Eu acho que quando você encontra um esporte que você ame, o resto tudo vai fluir, vai trazer só coisas boas para a sua vida. E, claro, é o que a gente traz muito na pastoral, né? Sempre trabalhando junto o lado espiritual. Então, o esporte
faz a gente se conectar muito forte com nós mesmos, né? No momento que a gente é atleta. E a igreja também proporciona isso. Então, juntar os dois é magnífico, é um presente, realmente. Olha aí que maravilha. O nosso ponto 3 de hoje sobre esporte, qualidade de vida, políticas públicas. Eu quero agradecer, permitam-me chamá-las, as meninas do esporte aqui com a gente. A Fabiola Molina, atleta e que é secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania, e também a Andressa Caroline Portes da Cunha, ela que é coordenadora da Pastoral do Esporte no Santuário do Perpétuo Socorro em Curitiba, no Paraná. E para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu trouxe um pensamento do Papa Francisco, na videomensagem para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano de 2016. O Papa Francisco disse o seguinte: com o esporte é possível construir a cultura do encontro entre todos por um mundo de paz. Sonho com o esporte como prática da dignidade humana transformada em veículo de fraternidade. E que assim seja o esporte no nosso país e em todo o mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Ponto 3.